Dizer para todos os líderes que estão conosco nessa grande missão: se prepare para apanhar mais um pouco, porque é tempo de rompimento. Enquanto Deus está preparando uma gestação, nós iremos entregar as nossas costas para que algo venha acontecer nesse lugar. É tempo de despertamento para todos nós. Eu queria deixar uma palavra que se encontra em Daniel, capítulo 2, verso 20 em diante, que diz assim: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são deles a sabedoria e a força. Ele muda o tempo e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele é quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Glória a Deus. Vocês podem glorificar Deus por essa palavra. Aleluia. Eu queria falar nessa noite um pouquinho sobre a estação que nós estamos. Vamos começar agora a se mover. A estação em que Deus está, nos direcionando. É necessário que todos nós possamos ter esse entendimento, que é um tempo de rompimento, é um tempo de renovo, é um tempo de recomeçarmos de uma forma bem diferente. É tempo de cada um daqueles que entenderam para que foi chamado, entenderam o grande propósito de Deus, de você agora parar um pouquinho para refletir. Se você não está usando as armas de uma estação passada, se você não está vivendo como se estivesse ainda em uma estação que já passou, e por isso talvez algumas coisas não estejam acontecendo, porque para isso precisamos nos mover na estação própria e usar aquilo que Deus está nos entregando para nos mover nesses tempos agora. E é necessário que nós possamos agora, recomeçar muitas coisas, porque algumas coisas que têm nos afastado do propósito de Deus, algumas coisas têm causado danos, em algumas áreas de nossas vidas, porque quando Deus nos escolheu para essa grande missão, Ele conta conosco para que nós possamos verdadeiramente entender que não somos pessoas comuns, que não podemos viver como pessoas comuns. Quando alguém olhar para cada um de nós, aqueles que estenderam a mão e disseram: eis-me aqui, eles precisam ver que nós nos movemos em tempos diferentes que eles estão se movendo. Porque quando nós estamos olhando, nós estamos vendo algo que eles ainda não estão vendo. Porque todo aquele que se move no Espírito entende as coisas bem já cumpridas, como Deus já determinou. E eu queria nessa noite, querido, é uma noite que você percebeu que começamos com um culto, movendo-se pelo louvor, pela oração e pelos atos proféticos. Hoje é uma noite de encerramento, no qual nós estávamos determinados em Deus, e crendo que hoje seria o momento em que Deus iria fazer algo sobrenatural. É o momento que Deus usou o profeta nesse lugar. Eu creio, que cadeias se quebraram nessa noite. O momento do ato profético, da imposição de mãos. Se você creu, hoje aconteceu o sobrenatural nesse lugar. Quando nós estávamos ali, intercedendo ali com as mãos levantadas, eu pude contemplar casamentos sendo restaurados aqui nesse lugar. Casamentos que estavam pelo fio. Deus está estabelecendo de novo. Por quê?
Esse é o propósito dele. E eu creio que se você nessa noite veio aqui neste lugar com o entendimento de que você veio entregar o teu melhor para Deus, sabendo que Ele está nesse lugar, recebe em nome de Jesus, sabe? A área da tua vida, casamento, vida familiar. Hoje Ele está, sabe, destravando, porque hoje é uma noite de rompimento. Queridos, em nome de Jesus, eu não vou me demorar por causa da hora. Já tivemos 2 noites, saí daqui quase meia-noite, né? Tem pessoas que vai para longe, mas eu queria rapidamente falar sobre, né, a estação que nós estamos colocados, inseridos. Sabe, nós precisamos entender que se nós estamos caminhando por algo novo, por uma estação nova, nós temos que entender que algum comportamento nosso tem que mudar. Sabe, algumas falas nossas não fazem mais sentido. Algumas brincadeiras nossas não vão fazer mais sentido. Porque todos aqueles que entenderam que por Deus estabelecer nesse lugar, sabe, algo novo, é necessário que todos nós possamos agora, de hoje em diante, queridos, sabe, mudar o nosso curso. Sabe, não podemos repetir tudo aquilo que nós vínhamos fazendo na estação passada, porque hoje é um novo começo para a Amapã. Hoje é um novo começo para toda a liderança, para todos aqueles que estão inseridos nesse propósito. Então significa que se você antes orava meia hora ou 10 minutos, dobre a sua oração daqui para frente. Se você pegava 10 minutos na palavra, quer dizer que para essa estação tem que dobrar, sabe, o turno da leitura da palavra. É para todos nós. Não podemos mais entender que esse tempo em que nós estamos vivendo aqui, devemos viver como na estação passada, em que nós estávamos fazendo quase nada. É hora do momento de nós, sabe, começarmos a entender que tirar do nosso pensamento que nós estamos fadigados porque já fizemos demais. É hora de nós entendermos que eu não vou para o culto porque eu estou muito cansada, porque eu já trabalhei demais, eu já estou no meu limite. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O nosso descanso não é agora. Você pode estar cansada, sobrecarregada. Ele está dizendo para mim e para você: trazei sobre mim toda a vossa ansiedade. Troca o teu fardo com o meu. O meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Porque para todos nós que entendemos a grande missão que Deus nos convencionou, nós devemos agora, de agora em diante, examinar como que nós estamos nos comportando diante desse tempo que nós estamos vivendo. Então tem coisas que não vai fazer mais sentido para você de hoje em diante. Sabe, o Estado vai dizendo que se não fosse o Senhor, jamais poderíamos transgredir até aqui. É impossível para o homem, para qualquer um de nós, entender que tudo que Ele promoveu nesse lugar, nesse espaço que Ele nos deu, é impossível dizer que algum de nós éramos capazes de realizar isso. Mas como foi com Moisés? Sabe, ele já tinha um projeto desse lugar. E Deus jamais vai estabelecer um tamanho de ambiente como esse, para o tamanho que hoje nós somos, sem que haja um propósito maior. Mas é necessário que eu e você possamos entender que Ele está dizendo: ide e fazer discípulos. Glória a Deus. Significa que se esse tempo que se passou, eu não consegui estabelecer uma alma neste lugar, se eu não conseguir adotar um filho neste lugar, está na hora de eu despertar.
porque é tempo da paternidade exercer o seu ofício neste lugar. É tempo que nós devemos olhar para nossas vidas e ver o que eu estou fazendo naquilo que eu fui inserido. É momento de nós trazer a realidade da música que nós cantamos aqui, que eu estou me gastando, estou deixando de ser gastado. Para essa palavra, para essa música vir se tornar uma verdade em nossas vidas, devemos verdadeiramente entender qual é a nossa funcionalidade nesse corpo e nesse tempo. Porque uma coisa eu digo para você, já diz aí uma frase que digam aí fora, que o muro já tem lugar. Eu não posso cochear entre dois pensamentos, mas se eu estou inserido nesse propósito, a minha vida ela tem que agora se mover de uma forma diferente. Eu tenho que começar a entender que se eu não sou uma pessoa normal, eu tenho que mudar a minha rotina. Eu tenho que começar a ver o que tem sido o Senhor da minha vida. Quem tem sido o Senhor da minha vida? Em que eu tenho, aproveitado o meu tempo e ver se verdadeiramente tem agradado ao Senhor. Porque o que Deus, querido, falou no meu espírito em todo esse tempo em que nós estávamos nessa grande obra nesse lugar, eu contemplava algo sobrenatural nesta casa. Antes da inauguração acontecer, eu já via, Deus já me mostrava 40 casais de líderes sendo formados nesta casa. 40 casais de líderes. Significa que tudo isso que você está vendo é uma partícula do que Deus quer fazer através de nós. Mas é necessário que agora, a partir de hoje, nosso entendimento possa mudar. Porque se eu gasto o meu tempo naquilo que não agrada a Deus, em vez de eu estar gastando o meu tempo em oração, gastando o meu tempo em trazer uma palavra para quando eu for ministrar, gastar uma noite, horas, jejuar, para que Deus venha revelar essa palavra, eu não estou fazendo nada, porque eu gasto 3 horas no celular e 10 minutos para preparar um sermão. O que eu estou fazendo para que a potestade, para que, o reino das trevas, o império das trevas, não avance para dentro da igreja? Então, queridos, isso é para todos nós. Eu creio que nós vamos, romper, vamos transgredir, como diz o profeta, uma palavra revelada, nós vamos transgredir. Nós vamos sair de uma vida comum e entender que vai ser necessário, de repente, nesses tempos, eu me desfazer de algumas amizades. Porque é momento de eu dizer: Deus, se eu estou reunido com pessoas como eu, me leva a reunir com pessoas mais sábias que eu, pessoas com uma visão mais além do que a minha, para que eu possa crescer então. Porque senão a tua vida ela vai continuar sendo a mesma coisa. Deus precisa que você transgrida nesses tempos. É necessário que eu e você entenda que para Deus se mover através de nós, é necessário eu fazer uma análise. O que está me afastando do propósito? O que tem tomado o meu tempo? O que as pessoas na minha faculdade, no meu trabalho, aonde eu passo o meu dia, como que elas estão vivendo?
Eu digo para você nessa noite, você que está inserido nesse propósito, o Espírito Santo vai te constranger, porque vai ter piadinhas que não vai mais fazer sentido para você, vai ter palavras que está sendo lançada no teu rol de amizade, que isso não vai mais fazer sentido para você, porque você tem que entender que você foi chamado para fazer a diferença, para que aonde você vá, você entenda que você foi escolhido para transgredir. E as pessoas do teu trabalho, do teu convívio, ou elas se prostram a Jesus, ou elas vão te levar para a vida que elas têm, e você não vai experimentar o que Deus tem para a tua vida. Sabe, eu creio no grande avivamento que vai acontecer nesse lugar, na igreja brasileira. E eu posso até dizer para você que o versículo, o capítulo, o versículo principal do grande avivamento é Romanos 12:2, que vai acontecer na nossa mente, na nossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus vai fazer, querido, com que nós possamos passar dessa fase e viver uma nova estação que Deus está preparando para essa igreja nesse lugar. Porque vidas entrarão por essas portas. E eu te agradeço a Deus porque nós temos aqui famílias liderando essa igreja, que tem colocado o seu coração nesse ministério, nessa missão. Eu agradeço a Deus porque eu creio que mais famílias estão se reunindo para esse grande chamado, porque grandes coisas irão acontecer. O que vocês viram aqui neste lugar não chega perto de pessoas que entrarão e se renderão aqui enquanto o louvor, a palavra está sendo ministrada, correrão até este altar, se rendendo a Jesus, sendo atraídos, porque aonde viram eu e você passar, eles vão ser atraídos pelo que nós carregamos, eles vão ser atraídos pela tua maneira de falar, eles vão ser atraídos pela maneira que você se veste, eles vão ser atraídos da maneira que você se comporta, eles vão ver que em meio a um sistema mundano você não se corrompe e anda diferente. E eles vão ver a glória de Deus, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Ei, a palavra de Deus nos fala que quando a gente só faz o que nos é mandado fazer, nós podemos nos considerar inúteis. Então, querido, se aliste para essa grande missão, se comprometa com esta causa. Deixa eu te dizer uma coisa: aquele que não se compromete, não é comprometido com a causa, se distrai muito fácil. Se distrai muito fácil com as coisas desse mundo. E é o momento de eu e você darmos as mãos. Sabe, é o momento de eu e você entender que Deus conta conosco para que Ele possa cumprir a grande missão, o seu grande propósito nesse lugar, nessa terra. Eu via, sabe, famílias reunidas aqui. Eu via muitos casais reunidos aqui. E parece que eu estou vivendo isso hoje. Parece que eu estou contemplando isso hoje. Sabe, eu creio que muitos de nós vamos começar a sonhar os sonhos de Deus nesse lugar. Eu entendo que eu e você, nós vamos viver estações diferentes de algumas pessoas, porque isso é normal. De repente pessoas não vão entender da forma como você vê as coisas, porque elas precisam te acompanhar. Mas sabe o que vai acontecer?
o mesmo Espírito que se move em nós, em cada um de nós, Ele vai revelar a cada um de nós esse grande propósito. Não fica ninguém para trás. Não fica ninguém no meio do caminho. Porque todos nós estamos ligados em um só propósito. Sabe, em um só propósito. E hoje é uma noite de rompimento. Eu queria que você levantasse a tua mão. Eu não vou me demorar, já vou encerrar. Eu queria que você que é comprometido com essa obra aqui, levantasse a tua mão. Eu quero profetizar na tua vida agora, em nome de Jesus. Eu quero profetizar, sabe, que a partir de hoje, tudo aquilo que eu e você estávamos fazendo, que não estava agradando a Deus, que estava atrasando o que Ele tem para realizar através de nós, que nesse momento venha um entendimento sobre a nossa vida pelo Seu Espírito, e que agora a nossa mente seja, sabe, transformada pela renovação do Seu entendimento. A partir de hoje, o Espírito que se move em nós, Ele vai, sabe, incomodar cada um de nós de uma forma tão grande que você vai se surpreender com que você anda gastando o teu tempo, porque essa chama vai arder dentro de você. Tu não vai ter mais prazer em gastar o tempo naquilo que não é aproveitável ao reino de Deus, mas tu vai ter fome e sede de fazer a vontade dEle. A tua fome e sede de continuar fazendo o que Ele te chamou para fazer, e não te preocupa com as demais coisas. Busca em primeiro lugar o reino, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas.